Fale para ele, fala para ela, quem você pensa que é? Vai ser sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite, dividir a palavra do Senhor, uma alegria estar de volta aqui e podermos juntos repartir da palavra de Deus. A gente sabe que Deus sempre fala conosco, fala também através do louvor, estava falando conosco todo esse tempo e fala especialmente também através de sua palavra. Então, eu quero repartir com vocês uma mensagem antes de orarmos juntos sobre isso. Quem você pensa que é? E eu quero começar lendo Efésios, capítulo de número 2 e versículo 10. Eles vão sempre colocar aí nas telas os versos para me ajudar, e se você quiser acompanhar, ler na sua Bíblia, no seu celular, também pode ler, mas eu queria que você lesse comigo esse verso juntos. Vamos lá? Efésios 2:10. Somos... Isso, para aí, só essa primeira frase por enquanto, todo mundo junto. Somos... Mais uma vez, somos a obra-prima de Deus. Ele criou-nos de novo em Cristo Jesus, para que possamos realizar todas as boas obras que Deus planejou para nós. Você crê nessa palavra, amém, querido? O que a Bíblia está nos dizendo nesse texto? Primeira coisa, você é uma obra-prima de Deus. Ou seja, você não é qualquer um, você não foi feito de qualquer jeito, você não foi feito às pressas, você não foi um acidente. O que a Bíblia disse, acabou de nos dizer, é que Deus, o Senhor, nos criou para que realizássemos as boas obras que Ele tem para nós. Então, a Bíblia está dizendo que você é obra-prima de Deus, criado para algo, criado para realizar as obras dEle. E a minha palavra hoje é exatamente sobre isso. Quem você pensa que é? Porque a grande verdade da sua vida, da minha vida, é que quem você pensa que é, determina o seu comportamento. Você age da maneira que age por causa de quem você pensa que é, sabia? Tudo que você está fazendo agora deve-se à maneira como você pensa que você é, sobre quem você é. Para sermos quem Deus quer que sejamos e vivermos como Ele quer que vivamos, precisamos saber quem Ele diz que somos. É isso que a Escritura vai nos ensinar, é isso que a Bíblia vai nos ensinar. Por que você acha que nós temos tanta dificuldade em mudar alguns hábitos nossos? Você já parou para pensar nisso? Por que a gente tem tanta dificuldade em mudar hábitos? Por que a gente fala muitas vezes que vamos fazer algo e não conseguimos? Você já se pegou lembrando o que você disse que faria no final de 2023 para 2024? Você já parou para pensar que várias vezes a gente diz assim: agora eu vou começar a ler a Bíblia todos os dias? Quantas vezes nós já dissemos assim: agora eu vou parar de assistir série demais e vou me dedicar a outra coisa. E quando você menos vê, você está maratonando. Já parou para pensar como é difícil mudar hábito? Você diz: agora esse ano eu vou emagrecer e vou ter uma vida mais saudável. Quantas vezes você já disse: eu vou terminar com o meu namorado, com a minha namorada? Aí você diz: dessa vez é sério, mas nunca faz. Quantas vezes você já fez isso? Mudar hábitos. Agora eu vou me comprometer mais com Deus. Não, dessa vez eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou me comprometer mais com aquilo. A grande verdade é que a gente não consegue mudanças concretas, relevantes e permanentes na nossa vida, porque nós tentamos mudar o comportamento sem mudar a identidade.
Porque o tempo todo você fica tentando mudar o seu comportamento, as coisas que você faz, sem mudar a sua identidade, sem mudar a maneira como você pensa que você é. É difícil transformar hábitos se você nunca parar para mudar primeiro as crenças que você tem a respeito de si mesmo. As crenças que te levaram a ter o comportamento que você tem hoje, a fazer as coisas que você faz hoje. Você pode até montar um novo plano, você pode até ser bom em fazer uma meta nova, mas a verdade é que você não mudou quem você é. E para mudar o que você faz, primeiro você precisa mudar quem você pensa ser interiormente. Essa é a grande verdade da nossa vida. Essa é a grande verdade da palavra. Quando a Bíblia diz que Deus nos fez em Cristo de novo, como obra-prima, Ele está dizendo, a gente precisa mudar quem nós pensamos que somos, para depois mudar os nossos comportamentos. Se você quer ser alguém diferente, ser alguém melhor, você vai precisar primeiro mudar aquilo que você pensa sobre si mesmo. Porque eu vou repetir. Quem você pensa que é, determina o seu comportamento. Quem você pensa que é, determina como você se comporta. Se você pensa que é alguém que não serve para nada, você vai sempre se comportar dessa maneira. Sempre vai se diminuir, sempre vai se subjugar, sempre vai viver como oprimido, sempre vai viver como diminuído. Se você pensa que você é a última bolacha do pacote, a pessoa mais importante, você vai estar sempre se comportando e vivendo e mostrando, querendo mostrar para os outros quem você é e o melhor que você é. Essa é a grande verdade. Quem você pensa que é, determina o seu comportamento. E o que eu quero compartilhar com você hoje é que você precisa pensar e decidir ser quem Deus diz que você é, quem Deus te projetou para ser. Então eu quero dividir uma palavra com vocês, a partir dessa palavra, 3 verdades que eu quero dividir com vocês hoje, mas eu quero falar sobre a história de Gideão, ler na história de Gideão, e baseado na história de Gideão, quero falar 3 verdades que precisam estar gravadas no seu coração, na sua mente, sobre quem você de fato é, para que você tenha comportamento e vida de filho de Deus e discípulo de Jesus, porque eu vou repetir, para sermos quem Deus quer que sejamos e vivermos como Ele quer que vivamos, precisamos saber quem Ele diz que nós somos. Você precisa saber quem você é, quem diz que você é. Então eu quero ler com você alguns versos só da história de Gideão, 4 versos, que está em Juízes capítulo 6, de 12 a 16, que diz assim, Juízes 6, 12 a 16, para a gente falar quem você pensa que é. A Bíblia diz assim, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor quem nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Deus diz para ele, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem apenas um só, como se fossem um só homem, é o que diz a Bíblia. Quem você pensa que é, vai determinar o que você faz. Quem você pensa que é, pode deixar essa frase aí, quem você pensa que é, determina o seu comportamento. E não é o seu comportamento que diz quem você é. Esse é um erro.
A gente vive fazendo isso. Te diz assim: pequei, estou pecando, sou um fracassado mesmo. E aí você diz: caí de novo nessa mesma área, fracassei nessa mesma área, sou um fracassado. Não, na verdade, quem não é o seu comportamento que determina quem você é quem você pensa que está determinando como você se comporta. É isso que a Bíblia vai dizer. Há 3 verdades na história de Gideão que podem mudar a nossa vida, que mudam a nossa vida sobre quem nós somos. E não adianta você querer resolver seu comportamento, querer resolver seus problemas, querer resolver algumas lutas internas, externas e crises, porque tem gente que está vivendo uma vida circulando, vive uma vida de ciclos, rodando, dando volta. Tem gente que está vivendo igual o cachorro, correndo atrás do rabo, ele não sai do lugar, a vida dele não muda, e sai de um problema, e daqui a pouco você está vivendo o mesmo problema, a mesma luta, a mesma crise, lidando com as mesmas coisas sempre, por causa disso aqui, porque você precisa mudar quem você é, a maneira como você pensa de você, que a maneira como você pensa, faz você fazer o que você faz. A mudança está na mente, como você pensa que você é. A Bíblia vai nos dizer que a renovação que Deus faz na nossa vida começa pela mente. Todo avivamento, toda mudança, toda renovação precisa começar na maneira que pensamos. O apóstolo Paulo vai escrever isso, Romanos 12:2. Ele diz: e se renovem, passem por uma renovação de mente. Portanto, quando você nasceu de Jesus, quando você entrega a sua vida a Jesus, você precisa mudar a maneira que você pensa. Primeira coisa que Deus quer mudar é a sua mente. Então hoje é baseado na história de Gideão, que a gente acabou de ler. Deixa eu só compartilhar o contexto. O que está acontecendo é que Israel está novamente numa guerra. Israel está dominado, sendo atacado pelos midianitas. A Bíblia diz que eles não têm o que comer. A Bíblia diz que eles estão cercados. Há uma fome tremenda, e toda vez que eles plantam, toda vez que eles vão tentar ter alguma colheita, os midianitas vêm e roubam sua colheita e derrubam suas plantações. E você vai encontrar Gideão, um jovem, um rapaz, que ele vai simplesmente para o lugar onde se prensa uvas, e ele começa a pisar no trigo ali, para poder ter alguma coisa para comer. E é nesse contexto, então, de guerra, é nesse contexto, então, de problema social, de problema da nação, de perseguição, de fome, de crise, que Deus vai falar com Gideão, e vai dizer: Gideão, eu quero que você liberte Israel. Você vai ser o líder que vai libertar Israel. O que é que ele disse para Deus? Ah, Senhor, eu não posso. Eu não posso libertar Israel, não vai dar. Deus chega para ele e diz: é você que vai libertar, é na sua força que eu vou libertar Israel. Ele diz: não vai dar, porque eu não posso. Será que o senhor não errou o endereço? Não era para outro que o senhor estava querendo mandar o anjo? Será que o anjo não colocou no Waze, caiu na minha casa? Não é na minha casa, é na outra casa que ele tinha que ir. Tem gente mais importante que eu, tem gente melhor do que eu, tem gente que sabe mais do que eu, tem gente mais forte do que eu. Talvez você entrou aqui hoje com esse pensamento: tem gente melhor do que eu, que sabe mais do que eu, que pode mais do que eu, que tem mais força do que eu. Mas Deus diz: é você que eu quero, não é outro, é você que eu quero. Gideão não pensava de si mesmo que podia ser um libertador. Gideão nunca imaginou que poderia ser um líder. Gideão nunca imaginou que poderia livrar Israel. Então, na história dele, aparecem 3 verdades que está na nossa cabeça, mudar a nossa mente, para que o nosso comportamento mude a respeito de toda a nossa história. Quem você pensa que você é, determina o que você está fazendo, o seu comportamento. E se você tiver com pensamentos errados acerca de si mesmo, você vai estar fazendo uma porção de porcaria, uma porção de coisa errada, andando com muitas coisas erradas, porque você acha que você é aquilo. Porque você acha que foi para aquilo que você foi criado. E nós acabamos de ler aqui que nós somos a obra-prima de Deus. Então você não é qualquer um. Por favor, me escute aqui. Eu vou dizer as 3 verdades de Gideão, que são muito importantes para nós. Mas primeiro me escute, por favor. Deus diz que você é uma obra-prima. Você, não importa a família que você nasceu, o sobrenome que você ganhou,
Porque a gente não escolhe a família que quer nascer, o sobrenome que vai ter, o lugar que vai nascer, isso a gente não escolhe. Nem quando vai morrer e nem como vai nascer, isso a gente não escolhe. Não tem como escolher. Então talvez você, por que eu nasci assim? Por que minha família é tão disfuncional? Por que é tanta bagunça na minha casa? Por que eu nasci no meio de um rolo? Por que eu nasci no meio desse acidente? Por que meus pais não ficaram juntos? Por que eu nasci e tenho pais divorciados? Porque não importa o ambiente, a atmosfera, o jeito que você nasceu, ou o que os seus pais disseram como você nasceu, não importa se você foi adotado, não importa se você foi deixado em algum lugar, achado por outro, não importa nada disso. O que eu estou querendo lhe dizer é que Deus, o Pai, disse o seguinte: você é minha obra-prima. Aleluia, isso é tremendo. Deus diz: você é minha obra-prima. As pessoas podem achar que envolveu acidente, envolveu bagunça, envolveu rolo. Por que eu cresci numa família? Então não importa. Deus está dizendo: você nasceu em Cristo, eu projetei você de novo. É uma obra-prima para fazer o que eu tenho para fazer na sua vida. Então Deus está nos ressignificando. E a maneira como você pensa é que vai determinar como é que você vai agir. E se você permitir que pensamentos errados e que pensamentos que não são de Deus permeiem a sua mente, se você permitir que o diabo ou pessoas ocupem o território da sua mente dizendo que você é o que você de fato não é, é bem provável que você vai estar vivendo aquém do que Deus te projetou. Não vai estar vivendo como obra-prima, não vai estar vivendo como aquilo que Deus projetou você para ser. Então eu vou usar essa história de Gideão para dizer 3 verdades que tem que estar na nossa mente. Se você quer ter mudança significativa, se você quer viver realmente para Deus, se você quiser realmente viver uma vida abençoada, relevante, uma vida bem-aventurada, você precisa crer, decidir crer nessas 3 verdades que Deus disse para Gideão. 3 verdades que Deus disse para Gideão. Primeira verdade que Deus disse para Gideão: você é mais do que você pensa que é. Você é mais do que você pensa que é. Primeira verdade que Deus disse para Gideão. Você crê nisso, querido? Você é mais do que você pensa que é. Deus diz para Gideão: você é mais do que você pensa que você é. Você é mais do que as pessoas dizem que você é. Você é mais do que os seus pais dizem que você é. Você é mais do que você pensa que você é. Olha o que diz a Bíblia. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você. Até aqui tudo bem. Aí olha o que o anjo disse para ele: poderoso guerreiro. O anjo diz para Gideão o seguinte: você é o cara. Você é o poderoso guerreiro que vai livrar Israel. Você é o líder que eu quero. Você é o líder. Olha o que o Gideão diz para o anjo. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como é que eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Deus está dizendo para Gideão: você é mais do que você pensa que você é. Ele diz: não sou. Ele diz: eu sou o menor da minha casa, e a minha família é a mais fraquinha de Israel. Você está percebendo que Gideão não se vê como Deus o vê? Por favor, olhe para mim. Olhe para mim, porque Deus quer destravar algo no seu coração hoje, na sua mente, que eu tenho certeza hoje, que Deus está nos dando chaves para quebrar correntes e cadeias em almas profundas hoje. Perceba algo aqui, você está percebendo que Gideão não se vê como Deus o vê. Deus o vê como poderoso guerreiro. Deus pensa que ele é, mas ele não pensa que é. Deus diz que ele é, mas ele diz: não sou. Deus fala: você pode, ele diz: não posso. Deus diz: você é, ele diz: não sou, não consigo. Percebe que muitas vezes você não pensa que é aquilo que Deus diz que você é? Muitos de nós somos assim.
Deus diz que você é mais do que pensa que é, mas você prefere alimentar pensamentos de que você é menos, de que você não pode, de que você não consegue. E isso se dá exatamente por causa de tudo que nós já ouvimos. É verdade, porque aquilo que você ouve e você permite que comece a habitar no seu pensamento, ocupar território na sua mente, é que vai fazer você pensar sobre quem você é. Talvez você cresceu ouvindo seus pais que você é um aluno mediano, alguém mediano. Alguém que não vai ser nada acima da média. Então você vai ser pequeno no colégio, pequeno na faculdade, pequeno na profissão, mediano em tudo que você faz, pequeno de riqueza, pequeno em tudo que você pode fazer. Porque você ouviu o tempo todo que você é mediano. Isso vai habitando na nossa mente. E isso eu quero falar para você que faz parte da nossa vida nas coisas menores. Você já parou para pensar que às vezes a gente cresceu uma coisa besta da vida? Os pais começam a dizer: você não é bom de manhã. Você não é boa de manhã, porque você acorda mal-humorado, chato, não consegue acordar de manhã, não fala com ninguém. E você pensa: eu sou ruim de manhã. E você alimenta tudo isso na sua vida, toda a sua vida, que você não é bom de manhã. E você leva a vida assim. Nunca vou ser bom de manhã. Nunca vou fluir de manhã. Nunca vou conseguir fazer nada de manhã. Então você diz: eu só vou produzir à noite. Quem disse isso? Por mais que nós tenhamos jeitos e temperamentos diferentes, nós somos mais do que pensamos que somos. Nós podemos mais do que pensamos que podemos. Talvez você cresceu ouvindo: você nunca vai casar. Você nunca vai construir uma família abençoada. Talvez o que alimentou sua mente, seus pensamentos foram: você nunca vai ter isso, você nunca vai ter uma vida melhor, você nunca vai passar disso. Talvez o que você alimentou, ou alguém sempre diz: você tem que fazer isso porque é assim que você é. O que Deus está dizendo para Gideão é o seguinte: você é mais do que você pensa que é. E se você não tomar cuidado, o inimigo, o acusador, também vai lançar sementes, palavras, acusações, para dizer quem você é. Talvez o diabo já disse para você: você é um fracasso espiritual. Você nunca vai ser um cristão de verdade. Você nunca vai ser que nem os crentes de verdade, porque você é um fracasso espiritual. Talvez o inimigo disse para você: você nunca vai ser alguém de importância na vida. Você é patético. Você não tem essa identidade. Deus não te criou assim, Deus te criou assado. É isso que o diabo faz na mente de muita gente hoje. Você é um inútil, você não vai servir para nada, jamais vai conseguir mudar. O diabo coloca esse pensamento na vida de muita gente: jamais você vai conseguir mudar. Você tem um retardo mesmo, você é lerdo mesmo, não vai conseguir fazer nada da vida. Eu acho isso incrível. Você nunca vai deixar esse vício. Você nunca vai conseguir ser um cristão puro. Nunca você terá um bom casamento. Nunca você vai ter sucesso na sua vida financeira. E você permite que essas coisas entrem na sua vida, porque Gideão permitiu. De quem você acha que ele ouvia? O nosso clã é o menor, a nossa família é a menorzinha de Manassés. A gente não presta, a gente é ruim, a gente é pequeno, a gente não pode, a gente não consegue, a gente não tem. De quem você acha que ele ouviu isso? Da própria casa dele, porque quando Deus vem falar com ele, ele diz: eu não posso, porque eu sou pequeno, minha casa é pequena, meu pai é pequeno, nós somos pobres. É essa linguagem, essa ideia, essa mentalidade que vai entrando. Ele ouviu da sua casa, isso foi alimentado pelo inimigo, até que Deus chega e diz: Gideão, olha a frase de Deus: você é um poderoso guerreiro. Eu gosto disso aqui, porque Deus vê você de um jeito que nem você se vê, já viu? Gideão fala para Deus: Senhor, o senhor está maluco? Deus está vendo Gideão que nem o Rambo. O Gideão se vê que nem um grilo, um ninguém,
Um Zé Mané, você já viu? Deus chega para ele e diz, você é o líder que eu vou usar para libertar a nação. Ele diz, não sou. Eu sou um gafanhoto, eu sou pequeno demais. Ou seja, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Deus pensa muito mais sobre você do que você pensa. E você é muito mais do que você pensa que é. Gideão pensou, não sou, não posso. O que a Bíblia está nos ensinando aqui, queridos? A Bíblia está nos ensinando que é Deus quem diz que você é. Por favor, repita comigo, é Deus quem diz quem eu sou. Mais uma vez, é Deus que diz quem eu sou. O Deus que te criou, Ele não lhe faz acusações, Ele lhe faz afirmações, é diferente. O diabo vem e acusa, você não vai poder, você não consegue, você é fracassado, você é pecador. Deus não faz, você percebe que Deus não faz acusação, Deus faz afirmação. Olha como Deus chega para Gideão, poderoso guerreiro, você pode, cara, você consegue, você vai libertar esse povo. Deus não faz acusação, Deus faz afirmação. E por que Ele pode fazer isso? Porque Deus lhe conhece antes de você ser quem você é. Deus pode dizer quem você é, porque Ele te conhece antes de você ser quem é. Ele te criou. Mais do que isso, olhe para mim. Mais do que isso, olhe para mim. Deus conhece o seu pior e o seu melhor. Já parou para pensar isso? Não tem ninguém que conhece a gente que nem Deus, que nem o Espírito Santo. Ele conhece o seu pior e o seu melhor. Eu acho isso incrível. Porque tem um monte de gente aqui que não conhece o seu pior. E a gente fica tudo com medo que as pessoas conheçam o pior da gente, é ou não é? Se souber como é que eu sou, quem eu sou, o meu pior, o que eu já fiz, por onde eu já andei. Mas olhe isso, Deus conhece o seu pior e Deus conhece o seu melhor. E aquele que conhece o seu pior é quem mais ama você e quem diz que você pode, que você é. Isso é extraordinário. Deus que te ama. Então Ele não ama por causa do que você fez, Ele ama por quem você é. Por favor, pegue essa mensagem no seu coração hoje. Se você entender isso, você é mais do que pensa que é. Gideão ficava se diminuindo, mimizento, se jogando no chão. Eu não posso, eu nunca vou ter um casamento de sucesso. Eu vou sempre depender dos meus pais, eu vou sempre ser assim, eu vou sempre ser isso aqui, eu nunca vou namorar, nunca vou ter, nunca vai aparecer. Para com isso. Você é mais do que pensa que você é, amém? Diga para quem está ao seu lado, você é mais do que pensa que você é. É isso que a Bíblia diz. Quem disse isso? Deus. Gideão pensava de si, eu não sou. Deus disse, você é. Então, na verdade, por favor, olhe para mim aqui. Na verdade, é uma questão de quem você vai escolher ouvir. Ou você vai escolher ouvir quem falou até agora na sua vida, quem é da sua família, o diabo ou Deus. É quem você ouve. Deus diz, você é mais do que você pensa que é. Na verdade, sabe o que Deus diz que você é? Eu trouxe uma pequena lista do que Deus diz que você é. Por favor, uma pequena lista, eu vou pedir para colocar aqui. Uma pequena lista do que Deus diz que você é. Não vou ler os textos, mas está tudo na Bíblia. Primeiro, olha lá. Deus diz que você é desejado. Ele deseja você. Deus diz que você é precioso aos seus olhos. Deus diz que você é nova criatura em Cristo. 2 Coríntios 5,17. Você é uma nova criatura. Deus diz que você é justificado. Não há nada que possa trazer condenação sobre a sua vida se você está em Cristo e debaixo do sangue de Jesus. Mas, olha o que Deus diz que você é. Eu trouxe uma lista pequena. Você é perdoado. Colossenses 1,14. Você é perdoado. Você é amado. 1 João 3,1. Você é aceito. Você é filho de Deus. João 1,12. Tudo isso Deus diz que você é. Outra coisa que Deus diz. Você é amigo de Deus. Amigo de Jesus, João 15,14. Outra coisa, você é livre, João 8,36. Outra coisa, Deus diz quem você é.
você é templo dele, templo do Espírito Santo. Outra coisa que ele diz, você é um tesouro pessoal de Deus. Outra coisa que ele vai dizer, você é pleno em Jesus. Colossenses 2:10. Sabe o que você é para Deus? Outra coisa que ele diz, você é escolhido, você é chamado, você é embaixador, você é obra-prima, você é mais do que vencedor. Só listei umas 15 coisas aí, que Deus diz que você é, que Deus diz que você é mais do que você pensa. Ou seja, tem muita gente vivendo abaixo do que poderia viver, porque pensa menos do que é. Porque pensa menos de fato no que é. Eu não estou falando para você ser orgulhoso, soberbo. Eu não estou falando disso. O que eu estou dizendo é que você precisa ter na sua mente hoje a certeza de quem você realmente é. E o que a Bíblia vai dizer é, você é mais do que você pensa que é, filho. Minha filha, você é mais do que você pensa que é. Em Deus você é mais. Deus está dizendo. Esse é quem você é. O que Deus está dizendo é que o abismo do seu pecado não é maior que o poder dele. Que suas más decisões, que suas más escolhas na sua vida não são maiores que o poder de Deus. Deus está dizendo, você é redimido, restaurado. Eu posso redimir, eu posso restaurar, eu posso ressignificar, eu posso mudar. O que Deus está dizendo? Você é mais do que você pensa que é. O nosso problema de verdade como crente é que a gente aceita as lorotas do diabo, as lorotas de pessoas que dizem para nós, você não é, não vai ser, se vira, vai ser só esse jeito mesmo, vai ser só isso aí mesmo, se contenta com isso. E Deus chega para Gideão e diz, você é mais do que isso. Você é mais do que a pequena família, você é mais do que um trabalhador qualquer, você é um poderoso guerreiro. Está percebendo? E aí o comportamento de Gideão muda, é o que eu falei no começo. Você só muda seu comportamento se mudar a maneira como pensa de si mesmo. Enquanto você continuar achando que é menos do que é, você continua com o mesmo comportamento que você tinha. Fazendo as mesmas coisas que você fazia. Então essa é a primeira verdade sobre Gideão, sobre eu e de você, de Deus. Você é mais do que você pensa que é. Segunda verdade que Deus diz a Gideão e diz para nós. Você tem mais do que você imagina. Você tem mais do que você imagina. Você tem mais do que você imagina. Olha o que Deus disse para Gideão. Com essa, o Senhor voltou-se para ele e disse, com a força que você... O que está escrito aí? Por favor, leia comigo. Mais uma vez essa frase. De novo, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem o está enviando. Olha o que, deixa esse versículo aqui para mim, por favor. Deus não está dizendo assim, com a força que eu vou te dar. Deus não está dizendo, com a força que você já tem. Meu filho, você já tem mais do que você imagina que tem. A questão é você acessar, a questão é você tomar posse, a questão é você viver com isso na sua vida. O que Deus diz para Gideão, você tem mais do que você pensa que tem. Gideão está dizendo, eu sou menor, eu sou fraco, eu não posso. Deus diz, é com a força que você já tem, que você vai libertar Israel. O que Deus está dizendo para você é, com aquilo que Ele já te deu, já colocou na sua vida, é quem você vai ser quem Ele projetou para você ser, já tem força. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, jovens, vocês são fortes. O nosso problema é que a gente está dizendo assim, Deus me dá a força. Eu preciso ir buscar a força, eu preciso encontrar a força, eu preciso encontrar a força para resistir, eu preciso encontrar a força para não pecar, eu preciso encontrar a força para vencer isso aqui, eu preciso encontrar a força para tomar essa decisão, eu preciso encontrar a força para mudar. Deus está dizendo assim, a força já está aí, filho.
Você já tem o que você precisa. Se você entregou a sua vida a Jesus, eu preciso lhe dizer isso. Você já tem o que você precisa para mudar, para vencer, para reinar, para governar, para mudar de pensamento, para mudar de comportamento, para construir uma vida diferente. Você já tem. Perceba, Deus não diz para Gideão: eu vou te dar uma força, eu vou fazer um negócio. Claro que tem um poder sobrenatural, mas o que Deus está dizendo para Gideão é: você já tem uma força, já tem força em você, já tem ânimo em você. O que eu vim lhe dizer é o que Deus diz para Gideão hoje aqui: já tem algo de Deus em você, Ele só vai usar o que Ele já te deu. Só tem que deixar vir para fora, só tem que deixar explodir, só tem que deixar nascer, só tem que deixar reinar. Você tem que se levantar hoje, dar um sacode, mudar essa mentalidade, dizer: já tem algo de Deus na minha vida, aleluia. Já tem algo aí, filho. Pare com essa conversa. Para de deixar o inimigo te enganar. Falar que você não tem nada, que você não pode nada. Eu estou cansado de ver crente dizendo: eu não tenho nada, não posso nada. Já tem sim, já está aí sim. Você tem o sangue do Cordeiro, você é templo do Espírito Santo. Tem gente dizendo: eu não tenho nada, e o Espírito Santo está morando aí dentro de você. Como é que pode alguém dizer que não tem nada com o Espírito Santo dentro da gente? Você tem tudo, toda a força que você precisa está aí, toda a unção que você precisa está aí, toda a cura que você precisa está aí, todo o ânimo que você precisa está aí, tudo de Deus está aí dentro já. Mas a gente fica: não tenho, não posso, é grande demais, a guerra é grande demais, como é que eu vou vencer isso? Deus diz para Gideão: você tem mais do que você imagina que tem. Deus diz para Gideão: você é mais do que pensa que é. Você tem mais do que pensa que tem. Está dando para entender? Sim ou não? Terceira verdade que Deus diz para Gideão, e eu termino com ela. A primeira: você é mais do que pensa que é. Segunda: você tem mais do que pensa que tem. Terceira: você não está sozinho nas suas lutas. Terceira coisa que Deus vai dizer para Gideão. A Bíblia diz: o Senhor voltou-se para Gideão. Voltou-se, ou se voltou, dependendo da versão. O Senhor voltou-se para Gideão e disse: eu estarei com você. Respondeu o Senhor: e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Deus fala para Gideão: prepara um exército, chama todo mundo. E você conhece a história, você pode ler o resto da história depois. Aliás, Juízes 6, Juízes 7, são capítulos extraordinários. Se você não sabe, essa história, a de Gideão, é a história que todo o exército de Israel hoje, todas as forças especiais de Israel são treinadas nessa história. Esse lugar, aquele lugar onde Gideão bebe a água, com aquela fonte onde ele vai beber a água, que Deus diz: quem beber água abaixado, você manda ficar. Quem beber distraído, manda embora. Aquele lugar até hoje, toda parte do treinamento do exército de Israel é feito nesse lugar. E toda vez que eles vão treinar esse lugar, eu estive lá há menos de um ano, e quando eu estive lá agora, encontrei um monte de exército de Israel treinando nesse mesmo lugar, e eles ficam lá e leem essa mesma história. Toda vez que eles vão treinar lá, eles leem essa mesma história. Por quê? Porque Deus está dizendo: você é mais do que pensa que é. Você tem mais do que pensa que tem. E o Senhor está com você. Você não está sozinho nas suas batalhas. Essa é a maior garantia. O que Deus está dizendo para Gideão é: eu vou estar com você. O que Deus está dizendo para você hoje é: eu vou estar com você para te ajudar a mudar o que você não pode mudar. Esquecer o que você não consegue esquecer. Se levantar daquilo que você um dia caiu e não consegue voltar. Abandonar coisas que você precisa abandonar e não consegue sozinho. Olha o que Deus está dizendo: você é mais do que você pensa que é. Você tem mais do que você pensa que tem. E você não está sozinho. Se você ler a história, você vai ver que o fracote Gideão, que se achava o menor, o pequeno, o sem nada, liberta Israel só com 300 homens. Com 300 homens. Ele vence milhares de homens, porque o Senhor
estava com ele. O Senhor está com você e vai lhe dar a força que você precisa para vencer o que você tem que vencer. Mas pense nisso. Se você não mudar o seu comportamento, a sua maneira de pensar, não muda seu comportamento. Gideão só foi guerrear porque mudou a maneira de pensar. Eu vejo tanta gente falando assim: esse tem potencial, aquele tem potencial. Talvez você já ouviu, aquela pessoa tem potencial. Eu quero lhe dizer, você não é o seu potencial. Você não é o seu potencial, você é o seu desempenho. Você não é o seu potencial, você é aquilo que pensa que é. Aliás, Salomão vai dizer no livro de Provérbios, capítulo 17, aquilo que o homem pensa, assim o é. Assim como a sua alma pensa, assim que ela é, assim que ela será. Então o que a Bíblia está nos ensinando é que se você quer mudar comportamento, primeiro você tem que mudar quem você é. Porque você fica, eu sempre caio, pastor, nessa área, eu sou assim mesmo. Não, você não é assim mesmo. Você fica dizendo, eu sempre caio com essa pessoa, eu sempre caio com aquilo ali, eu sempre caio nesse vício. Não, porque você acha que você é isso, você não é isso. Mude quem você é. Você é mais do que você pensa que é. Você tem mais do que você pensa que tem. E o Senhor está com você. E eu termino lendo o que Deus disse para outro jovem. Para um jovem Gideão. E o que ele diz para o outro jovem chamado Jeremias. 29:11. Deus diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. É isso aqui que Deus pensa de você. O que você vai pensar de você, eu não sei. Eu estou lhe dizendo, eu vim aqui hoje para lhe dizer o que Deus pensa de você. Só isso. Que é bem simples. Agora você vai ter que fazer uma escolha. Você vai ficar com o que Deus pensa de você, ou você vai ficar com o que as pessoas pensam de você? Você vai ficar com o que Deus pensa de você, ou você vai ficar com o que o diabo diz para você? Com o que você vai ficar? Você vai ter que fazer essa escolha. Quem você pensa que é que determina o seu comportamento. Você é mais do que você pensa que é. Você tem mais do que imagina que tem. E você não está sozinho. Olha o que Deus disse. Eu conheço os planos que eu tenho para você. Então Deus está dizendo, eu tenho um plano para você. Mas não é qualquer plano. Olha o que Deus está dizendo. Quais são os planos de Deus para você? Os planos de Deus para você é planos para te ferrar. É o que está escrito aí? O que está escrito aí? Planos de fazer você prosperar. Mas tem gente que acha que Deus está sentado lá querendo ferrar você. E Deus diz, os meus planos é para fazer você prosperar. Não é para lhe causar dano. É plano de te dar esperança e te dar um futuro. Quem você pensa que é? Meu filho, quem você pensa que é? Minha filha, quem você pensa que é, determina o seu comportamento.